Olá, eu sou o professor Rondinelli Melo e vamos dar início a esta atividade falando sobre interpretações gráficas, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui o meu Excel e nós vamos fazer algumas interpretações gráficas que eu coloquei aqui, que eu fiz essa montagem. E essa montagem elas são fictícias, tá? Não são reais, para você entender. Então, vamos começar aqui com uma questão 1 e verificarmos essa interpretação. Por exemplo, a primeira questão que nós vamos trabalhar, iremos trabalhar com cinco questões. A primeira dela é: o professor Rondinelli Melo de Matemática realizou um levantamento para saber a preferência do gosto das marcas de celulares das turmas A e B. O gráfico abaixo mostra o resultado obtidos por ele. Os dados abaixo são fictícios. Tá? Então esses dados não são verdadeiros, apenas para ilustrar a questão para que nós possamos resolver. Então aqui nós temos a preferência pelas marcas de celulares. Então vou colocar aqui pelas marcas de celulares. Então nós temos aqui a Samsung, a Motorola, Lenovo e Apple. Então esse que está em marrom é a turma A e esses que estão em vermelho são a turma B. Então vamos dar continuidade. Então aqui foi feita algumas perguntas a respeito desse gráfico. Por exemplo, qual a preferência de marca pela maioria dos alunos da turma A? Então a turma A é esses que estão em marrom. Então qual é a preferência da marca pelo aluno da turma A? Então se nós vamos ver esses gráficos aqui que estão em marrom, o maior gráfico aqui pela visualização você percebe que corresponde a Motorola. Então a marca de maior preferência pelos alunos da turma A seria Motorola. Tá? Vou fechar aqui. Agora ele está perguntando, e qual é essa quantidade? Então se nós formos ver aqui essa quantidade por A, ó, de acordo com essa linha, você vai ver que vai dar 20. Então aqui essa quantidade é 20. Então aqui foi respondida a primeira questão. A segunda questão é semelhante à primeira. Qual a preferência de marca pela maioria dos alunos da turma B? Então a maioria dos alunos da turma B. A turma B é representada por vermelho. Então a maioria da turma B. Então pode ver que o vermelho, a maioria dela votou também em Motorola. Então nós vamos escrever aqui Motorola. Ok? Agora ele pergunta mais, e qual é essa quantidade? Se nós formos ver essa quantidade, de acordo com esse gráfico aqui indo para a linha, vai ser 25. Então vamos colocar aqui 25. Certo? Agora tudo bem até aí? Então nenhuma dúvida a respeito. Então, a terceira. Qual é a marca menos preferida pela maioria dos alunos da turma A? Então a marca menos preferida do aluno da turma A, que é esse gráfico em marrom. Então se nós formos ver aqui, ó, Samsung, menos preferido. Então vamos ver. Então Samsung. Aí ele pergunta, e qual é essa quantidade? Então essa quantidade aqui nós vamos ver são 10, né? Agora a quarta questão também é uma pergunta semelhante. Ó. Qual é a marca menos preferida pela maioria dos alunos da turma B? A turma B, esse gráfico é representado em vermelho. Se formos ver a menos preferida é essa aqui. Ó. Então, de acordo com a linha, também é Lenovo. Tá? Lenovo. Porém, qual é essa quantidade? Nós vamos ver essa quantidade, ó, 10. Então, quantidade 10. Certo? Então, não tem mistério na questão. Qual é a marca mais preferida pela maioria dos alunos? Então a marca, essa aqui na realidade é a quinta questão, né? Então qual é a marca mais preferida por esse aluno? Qual é a marca mais preferida pela maioria dos alunos? E qual é essa quantidade? Então se você for perceber, a quantidade, a marca mais preferida seria a Motorola, tanto por os alunos de A
quanto para o B. O aluno de A empata com a Lenovo, mas se nós formos somar junto com a Motorola, então a Motorola ganha. Então aqui a Motorola nós temos 20 da turma A e 25 da turma B. Então vamos ver. Primeira seria a Motorola. A primeira pergunta: qual é a marca mais preferida pela maioria dos alunos? Então a maioria dos alunos votou na Motorola. E qual é essa quantidade? Então para a turma A seria 20, para a turma B seria 25. Então se nós formos somarmos aqui 20 mais 25, nós chegaríamos em 45 essa quantidade. Então essa é uma questão simples. Eu poderia ter vindo aqui e ter feito isso para vocês, mas eu não quis colocar os dados logo aqui diretamente para você, certo? Mas eu quis deixar assim esses dados, que é justamente para você analisar aqui nesse eixo vertical essa quantidade, para ir aprendendo a analisar. Pode ser que venham questões em que esses dados já estão aqui em cima, mas isso não é para agora, certo? Então até aqui essa questão foi bem simples, não há problema nenhum para ser analisado. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 nós temos aqui, ó, uma pesquisa. Foi realizada uma pesquisa com 5.000 alunos sobre o grau de estudo e chegou-se à conclusão que as pessoas do ensino fundamental 1 eram 50%, do médio 15% e do fundamental 2 35%, ou seja, 50% das pessoas entrevistadas tem o fundamental 1. 35% tem o fundamental 2 e 15% tem o médio, certo? Então, essa foi a pesquisa. Nessas condições, pode-se concluir que os dados, mais uma vez, volto a repetir aqui, eles são dados fictícios, tá? Apenas para ilustração. Então, a primeira pergunta que ele faz é: quantos alunos são do Fundamental 1? Fundamental 1, em termos de porcentagem, é 50%. Foi feita uma pesquisa com 5.000 alunos. Então, para eu saber qual é essa quantidade, basta eu tirar 50% de 5.000, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou tirar igual. Eu vou pegar agora 50% de 5.000. Então, 50% vezes 5.000. Tem que dar 50%, como é a metade, tem que dar metade dos alunos. Então, 2.500. Aí eu vou colocar aqui sem essas casas decimais, certo? Então aqui, quantos alunos são do Fundamental 2? Então, 35%. Então, eu vou ter que tirar 35% e vou multiplicar por 5.000, que é a quantidade total. Então, vai dar 1.750 alunos. E quantos alunos são do médio? O procedimento é o mesmo. Eu vou pegar do médio, que é 15%, e vou multiplicar 15% vezes os 5.000. Então, daria 750, certo? Se eu fosse fazer uma soma aqui, se eu fosse somar este valor mais esse valor mais esse valor, teria que dar quanto? Os 5.000, que é o total que nós estamos fazendo, certo? Então, essa pesquisa foi realizada, aluno fundamental 1, 50% do total, o que corresponde a 2.500 alunos. Resolvemos a primeira pergunta. A segunda, 35% do fundamental 2, então 35% de 5.000, dá 1.750. Resolvemos a segunda questão. E a quantidade de alunos do ensino médio, que são 15%. 15% de 5.000, 750. Resolvemos a terceira questão. Então, a terceira pergunta são perguntas simples e fácil de analisar de acordo com isso que está sendo pedido, certo? Vamos para a terceira questão. Então, os procedimentos aqui são o mesmo, certo? Então, olha o que vai acontecer. Vamos analisar essa questão.
Durante os meses do ano de 2020, verificou-se a temperatura média em Belém do Pará e chegou-se ao seguinte resultado abaixo. Ó, temperatura nos meses de 2020. Então, de janeiro até dezembro de 2020. De 1º de janeiro, né, até 1º de dezembro de 2020 foi colocado esse gráfico analisando a temperatura aqui em Belém do Pará. Então, nessas condições pode concluir que esses dados acima também são fictícios, apenas para ilustrar esse gráfico. Então, o que é que vai acontecer? Qual é a pergunta que ele vai fazer? Ó? Qual o mês de maior temperatura média? Então, o mês que teve maior temperatura média, se nós formos analisar no gráfico aqui, ó, por enquanto aqui é fevereiro, certo? 40, tem outro maior que 40? Não. Então, 40. Então, o mês seria fevereiro. No caso aqui, eu vou colocar fevereiro. Então, respondido essa pergunta. Qual o mês de menor temperatura média? Então, o mês de menor temperatura média, se nós formos analisar no gráfico, será que é 26? Ó, não temos outro aqui. Então, 26 aqui corresponde ao mês de março. Então, o mês seria março. E a última pergunta, quais meses que tiveram as mesmas temperatura média? Então, quais foram os meses que tiveram a mesma temperatura média? Então, se formos analisar aqui, nós temos 38 aqui, nós temos abril e maio, tem outro. Aqui ó, nós temos agosto e dezembro, então nós vamos colocar aqui ó, abril e maio, depois agosto e dezembro. Então nós temos aqui ó, abril e maio, depois agosto e dezembro. Então analisando o gráfico, ó, abril 38, maio 38, então abril e maio. E depois nós temos agosto e dezembro. Agosto 35, dezembro também 35. Então, os meses que tiveram a mesma temperatura média. Certo? Então, essa foi justamente mais uma questão para a gente. Ó. Certo? Aqui é uma questão simples, não tem mais outra pergunta. Então, vamos passar para a quarta questão. Aqui na quarta questão, vamos analisar aqui a quarta questão, verificar o que ele está pedindo aqui para a gente. Então aqui nós temos o seguinte, ó. Em todas as grandes regiões do país, a participação masculina na população ocupada foi superior à feminina, sendo que o norte teve a menor estimativa de mulheres trabalhando, 38,7%. O sudeste, 44,5%, o sul, 43,8% e o centro-oeste, 43,3%. E registraram as maiores participações femininas na ocupação em 2019. Já o Nordeste, com 41,8%, teve o maior avanço percentual desde 2012, início da série histórica. Então, essa aqui é justamente uns dados de 2019 pela agência de IBGE. Certo? Então esses dados aqui não são fictícios, eles são verdadeiros, foi tirado através desse site. Então, analisando esta situação de acordo com a pergunta, de acordo com o gráfico acima, pode-se concluir que. Então vamos ver o que é que acontece. Qual é a pergunta? Na região norte, aqui nós temos aqui a quantidade de homens, representado pelo azul, e em lilás, representado pelas mulheres. Norte, 65,3% são os homens e as mulheres trabalhando 38,7%. Já na região sudeste, os homens correspondem a 55,5%, as mulheres a 44,5%. Já no sul, os homens correspondem a 56,2% e as mulheres 43,8%. No centro-oeste, os homens 56,7%, as mulheres 43,3%. E por último, no nordeste, homens 58,2% e as mulheres 41,8%. Essas são informações de homem versus mulher no setor da participação de trabalho, na questão de trabalho.
certo? Em 2019, que foi a fonte Agência de Notícias do IBGE. A primeira pergunta que ele diz é: qual a variação percentual entre homem e mulher na região Nordeste? Então, na região Nordeste é essa. Ele quer saber essa variação percentual. Para você saber essa variação percentual, certo? O que é que vai acontecer? Eu tenho que fazer a diferença entre esses valores. Então, eu vou pegar a quantidade de homens, 58,2, menos de mulheres, que é 41,8. Então, isso daí vai dar... Deixa eu ver aqui uma pequena falhazinha. Vamos lá, vamos repetir aqui. Igual 58,2% menos 41,8%. Então isso aí vai dar 16% essa diferença. Então essa foi a avaliação do Nordeste de homens em relação às mulheres. Qual região as mulheres têm maior participação? Então as mulheres têm maior participação, se você ver, região Norte aqui, Sudeste, nós temos Sul, Centro-Oeste e Nordeste aqui. Eu coloquei errado aqui, depois eu corrijo. Nordeste. Então, onde é que as mulheres têm maior participação? Aqui 38, 44,5. Então, aqui, ó, região Sudeste. Então, maior participação é a região Sudeste. Ok. Então, Sudeste é a maior participação das mulheres. Qual região as mulheres têm maior participação? Então, vemos aqui, região Sudeste. Aqui já organizei Nordeste, né? Então, a última pergunta seria: qual a região as mulheres têm menor participação? Agora, menor participação, se você for analisar aqui, seria na região Norte. Então, menor participação seria a região Norte. Certo? Então, foi feito as 3 respostas referente às 3 perguntas. Então, mais uma vez, isso aqui é uma questão bem simples para nós trabalharmos. Certo? Vamos fazer essa nossa última questão. Então aqui eu tenho uma região aqui o mapa do Brasil que eu montei. Então temos aqui, ó, 5.717 casos registrados em 31 de março de 2020, a fonte da UOL, tá? Então esses casos aqui eles estão sendo registrados, foram registrados em 31 de março de 2020. Certo? Então nós temos aqui todos os casos. Essa aqui, ó, de acordo com o que nós chamamos aqui da legenda, né? De acordo com essa legenda, o que é que ocorre? Quanto mais próximo dessa parte, desse valor aqui, dessa cor mais escura, significa os casos maiores. Então, quanto mais se aproxima da cor escura, os casos são maiores. Então, verifica aqui nesse mapa, você percebe que São Paulo teve casos maiores de coronavírus aqui. Então, essa é uma fonte dos casos que ocorreram de coronavírus. Quando foi? Quando estava iniciando aqui, ó, 31 de março de 2020, a fonte da UOL. Então, se eu clicar aqui Pará, né? Pará tem 32, aqui Maranhão, por exemplo, 31, Amapá teve 10, vou dar um clique aqui, Amapá, então 10, Pará aqui 32, como nós vimos, e assim os casos em cada uma das regiões, tá? Então, se nós formos analisar todo o caso, 5.717. E aqui está mostrando em cada região. Se não estiver aqui mostrando, 274, aqui 219. Certo? Então, qual é a pergunta? Eu vou colocar aqui a pergunta que nós queremos saber. Ó. Qual o estado com o maior número de casos? Então, se eu olhar aqui no mapa, eu venho aqui e vejo que São Paulo. Até está mais escuro aqui a cor. Então, venho aqui e escrevo São Paulo. Então, uma pergunta simples. Qual o estado com o menor número de casos? Então, se eu for analisar aqui, quem seria? Olha, Rondônia. Então, clicando aqui em cima, eu vou ver Rondônia, o menor número de casos. Tem outro menor, que Santa Catarina, aqui Rio Grande do Sul. Então, aqui menor, Rondônia. Então, venho aqui
E Rondônia vou colocar. Rondônia. Qual região as mulheres têm menor Não, essa aqui não tem nada a ver. Essa aqui era de outra pergunta. Aí eu tinha passado para cá sem querer. Então essa aqui não tem nada a ver. Essa aqui é a questão número 3. Aqui é a questão número 4. Então, qual a porcentagem de casos no estado de maior Qual a porcentagem de casos no estado de maior casos em relação ao total de casos? Então, como é que você vai fazer isso aqui, ó? Tá? Eu vou colocar aqui para você fazer. Eu quero saber em termos de porcentagens. Vou colocar aqui a porcentagem aqui. Em termos de porcentagem, no estado que tem o maior caso, que nós vimos que é São Paulo, essa quantidade em relação ao total de casos, qual é essa porcentagem? Então, para eu saber, o que é que eu vou ter que fazer? Pegar este valor e dividir pelo total de casos. 5.717. Então, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou pegar igual o total de casos de São Paulo. Qual é a quantidade total de casos de São Paulo? 2.339. Então, eu vou lá, vou retornar 2.339. E vou dividir pela quantidade total de casos. Então, a quantidade total de casos é 5.717. Então, eu venho e divido por 5.717. 5.717. Então, vou dividir, dá 41. Tá? Quando você 41%, ou seja, São Paulo corresponde a 41% dos casos em relação a todo o Brasil, no período de 31 de março de 2020. Quando você for dividir essa quantidade de 2.339 por 5.717, você provavelmente vai encontrar um resultado semelhante a esse aqui, assim, ó. Tá? Então depois você basta multiplicar por 100 que você vai chegar no resultado de 41%. Tá? Aqui, ó, qual a porcentagem de casos no estado de menos casos em relação ao total de casos no Brasil? Então, de menos casos. Menos casos nós sabemos que foi Rondônia, com 8 casos. Então, o procedimento é o mesmo. Eu vou pegar 8 e dividir pelo total geral de casos, 5.717. Então, quando eu fazer essa divisão, eu vou encontrar que deu zero porque ele ficou muito pequeno. Vou aumentar aqui o número de casas decimais para você perceber aqui, ó. Então, em média, 0,14%. Foi bem pequeno. Vou diminuir, vou deixar 2 casas decimais. Então, 0,14%. Então, o caso de Rondônia no início foi de 0,14% do caso geral no Brasil. Já o caso de São Paulo foi correspondente a 41% dentro dessa situação aqui, do dia 31 de março de 2020. A fonte ela foi a UOL. Então, verifica que essas aqui foram as nossas interpretações gráficas. Ó. Tá? A interpretação gráfica. Verifica que elas são bem simples e espero que você entenda. Qualquer coisa você pode perguntar, você pode deixar seu comentário sem problema nenhum. E até uma próxima aula.